Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã. Estamos nessa série de reflexões a respeito dos desafios da fé. E agora aprendendo a respeito das promessas, como nós podemos nos apropriar das promessas de Deus para nós. Hoje, nosso tema é ouvindo a sua voz. Ouça a voz de Deus. Alguém já lhe disse, Deus falou comigo. Você quis perguntar, como sabia que era Deus que estava falando com ele? Mas não queria demonstrar que você, às vezes, não está familiarizado com a voz do Senhor. E muitas vezes nós ficamos em silêncio, porém desejando saber como é chegar em um contato tão íntimo com Deus a ponto de ouvir a sua voz? Creio que tanto eu como você já passou por isso. Mas esta é uma promessa dos filhos de Deus. Lá em Isaías capítulo 30, versículo 21, nos diz assim: E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por trás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele. Se você é como eu, desejará conhecer a vontade de Deus e andar no seu caminho. Mas como reconhecer o caminho de Deus? Aprender a distinguir a voz de Deus exige tempo e prática. 1 Reis 19, 11 e 12 nos revela o seguinte. Elias, ele queria ouvir a voz de Deus. Ele achava-se deprimido, exausto e receoso por sua vida. E então, eis que passava um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto também. Mas também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada lhe fala. Deus geralmente fala com voz mansa e delicada, inaudível, conversa da alma, palavras no pensamento. O segredo de ouvi-la está em procurar conhecê-la. Então, quando as conversas da sua alma tiverem lugar, as suas conversas da sua alma com Deus tiverem lugar, você saberá distinguir entre a voz de Deus e a do inimigo. Para conhecer a voz de Deus, é preciso que nos coloquemos quietos por algum tempo diante dele, para saber que ele é Deus. A seguir, diga-lhe que quer ser guiado pelo Espírito para uma comunhão maior. E você deseja ouvir para obedecer. Lembre-se, quando ele fala, ele jamais vai contrariar a palavra escrita. Então, lembre-se, e quando ele fala, sempre está nos dando um conselho. Então, ouvi o conselho de Deus. Mateus 16, 23 diz o seguinte: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. O que teria feito Jesus chamar Pedro de Satanás? Jesus nasceu com um único propósito, para dar a sua vida como resgate para aqueles que estavam mortos em suas transgressões e pecados, para que vivessem, diz Mateus 20, 28 e Efésios 2:1. Chegará a hora então de Jesus explicar aos discípulos que deveria ir para Jerusalém e sofrer ali nas mãos dos anciões, dos sacerdotes, dos doutores da lei. E o sofrimento terminaria em morte. Mas no terceiro dia, ele seria ressuscitado. Aparentemente, tudo o que os discípulos ouviram foi sofrimento e morte.
Não escutaram as palavras ressuscitar no terceiro dia, como diz Mateus 16, 21. Pedro então começa a censurar Jesus. Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso, diz Mateus 16, 22. Jesus então dirige-se a Pedro como Satanás e o repreendeu, e em seguida lhe ensinou o princípio que se aplica a todo homem. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Mateus 16, 24 e 25. Quem tem ouvidos, ouça. A obra da cruz era trabalho de Deus e não de Satanás. Aprove ao Pai dar o seu Filho como resgate por você e por mim. O Pai se agrada quando nos dispomos a ouvir a sua voz, a seguir os passos de Cristo, entregando as nossas vidas, num certo sentido, como resgate, não só por nós, mas também por outros. O que você dará a Deus em termos de gratidão e amor por esse dom inefável? Olha, não continue dando ouvidos a Satanás. Se ele usar alguém para mantê-lo afastado da cruz. Pense no sofrimento que teria sido poupado a Pedro e aos outros se tivessem prestado atenção às palavras, se tivessem ouvido as palavras ressuscitar ao terceiro dia. A vida, lembre-se, só vem através da morte. Então, procure ouvir a voz do Espírito Santo, ouvindo todo o conselho. Não perca nada daquilo que Deus tem para você, por meio das suas promessas. Ouça a voz do Espírito falando à sua mente, falando no seu coração. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã.